Apocalipse capítulo 3, eu vou ler do verso 14 ao verso 22. Diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Amado Senhor e Salvador, bendito Deus e Pai, exaltamos a Tua majestade e agradecemos o privilégio de nos reunir nesta manhã, mais uma vez, em Tua presença, a fim de ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra cale profundamente no nosso coração, edificando-nos para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há quem tenha muito medo do livro de Apocalipse, até por conta do tipo de literatura. Eu me lembro que quando eu ainda nem era crente, eu resolvi que eu ia ler a Bíblia. Tinha uma Bíblia daquelas grandonas, católicas, né, lá em casa. E eu resolvi que ia ler a Bíblia. E comecei a ler a Bíblia pelo livro de Apocalipse. E foi uma loucura, porque eu comecei a observar aquelas imagens do livro, a besta que sobe do mar, a outra besta que aparece, e na minha cabeça o que vinha era aquele tipo de filme de mitologia, né, com aqueles monstros saindo de dentro d'água, e eu falei, não entendi nada desse negócio, e desisti de ler a Bíblia. Anos depois que eu converti, é que eu fui me deter novamente no livro de Apocalipse. A verdade é que o livro de Apocalipse é um livro de esperança. Se você olhar para o comecinho do livro, você vai perceber que a igreja ela está vivendo uma situação muito difícil, debaixo do jugo do império, muitos sendo perseguidos, e o livro começa da seguinte maneira, escrito por alguém que estava preso por conta da fé, o apóstolo João. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados, felizes, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então a abertura do livro já vai mostrar isso. Alegre, feliz é aquele que pode dar ouvidos às palavras desse livro. E o livro ele tem como destinatário 7 igrejas ali da região da Ásia. As igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma dessas igrejas que foram plantadas e que estavam atuando, adorando ao Senhor Jesus Cristo, cada uma dessas igrejas recebe uma carta particular
e elas estão descritas aí no capítulo 1 até o capítulo 3. A carta que nós lemos à igreja de Laodiceia é a última destas 7 igrejas. E se você olhar já na dedicatória que é feita às igrejas, que começa aí no capítulo 4, você percebe algumas questões importantes a respeito daquele que é o destinatário, daquele que está escrevendo a carta, que é o Senhor Jesus Cristo, por intermédio do apóstolo João. Então diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é e que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano rei dos reis da terra. João, ele faz questão de mencionar aqui alguns títulos dados ao Senhor Jesus Cristo. Veja só, ele fala da parte daquele que é e que era e que há de vir. Ou seja, ele está escrevendo em nome daquele que sempre existiu, ou que na Escritura é descrito como o grande eu sou. Ninguém menos do que o próprio Deus, por meio do seu Filho, está se dirigindo à igreja. Então, quando ele especifica um pouco mais Jesus Cristo, no verso 5, ele fala que Jesus é a fiel testemunha, é o primogênito dos mortos, é aquele que garante que a igreja, mesmo sofrendo perseguição e morrendo, irá também ressuscitar. Ele é aquele que soberanamente governa todas as coisas, porque ele é o soberano rei de toda a terra. E ele fala mais: aquele que nos ama, que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A igreja só existe porque um dia este soberano rei de toda a terra, este que sempre existiu, se deu para que pecadores pudessem ser salvos da ira vindoura e pudessem estar na presença do Senhor. Ele ama a sua igreja, e por causa disso, diz no verso 6, ele constituiu a sua igreja reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ou seja, a igreja cumpre o mesmo papel que Israel cumpria na antiga aliança. É a igreja que é constituída de sacerdotes e que precisa viver para a glória daquele que no verso 8 diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Então já no início as igrejas estão ouvindo que aquele que fala a elas é este Deus soberano, o soberano Deus que instituiu a igreja. E quando você lê estas 7 cartas a estas 7 igrejas, você percebe algumas coisas. Laodiceia é a única igreja que não recebeu elogio da parte do Senhor, só há repreensão. A igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna são igrejas que não receberam palavras de censura. As demais igrejas, Cristo elogiou naquilo que tinha que elogiar e reprovou o que deveria ser reprovado. Na igreja de Laodiceia não havia o que elogiar, ainda assim era uma igreja. E é por isso que a gente já começa a pensar aqui a respeito de como é que nós nos dirigimos e falamos a respeito da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque existe aqui um povo que se reúne em Laodiceia, que está vivendo de uma forma que não é agradável diante do Senhor. Mas a despeito disso, este povo não deixou de ser igreja. E é por isso que Jesus, como o Senhor da igreja, está se dirigindo a esta igreja que não há nada para se elogiar. Então alguém poderia dizer: por que então olhar para uma carta dessa, onde não tem nenhum tipo de elogio? Porque aqui você aprende algumas lições muito importantes a respeito do amor do Senhor para com o seu povo, até mesmo quando o seu povo está andando, caminhando fora da sua vontade, caminhando muitas vezes de forma incoerente com aquilo que professa
de lábios. E isso você percebe já no verso de número 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Jesus não deixa dúvidas a respeito do seu amor para com aquele povo que se reúne em Laodiceia, por pior que aquela igreja estivesse. Nós costumamos falar da igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto era terrível, porque havia muito pecado, mas até mesmo lá na carta da igreja de Corinto, você tem alguns elogios de Paulo àqueles irmãos, procedendo de uma forma boa em alguns momentos. Aqui você não tem nada. Aqui você só tem palavras duras. E ao mesmo tempo que você tem palavras duras, você tem a declaração de amor de Cristo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. E para entender a mensagem, a carta de Laodiceia, você precisa entender um pouco do contexto da época. Você precisa saber que Laodiceia foi uma cidade fundada em 250 a.C. Ela foi fundada por Antíoco II. Antíoco II deu esse nome à cidade em homenagem à sua esposa Láudice. Ele queria fazer um agrado para sua esposa, construiu a cidade e deu o nome à sua esposa. Essa cidade, nos tempos romanos, ela ficava numa posição geográfica muito favorecida. Ela ficava ali localizada no cruzamento de rotas comerciais. Então todo mundo que fazia comércio acabava passando pela cidade de Laodiceia. E isso fez com que a cidade prosperasse. Laodiceia era uma cidade bastante rica. Havia outra característica interessante da cidade: não havia suprimento na cidade de água. Eles não tinham suprimento próprio. A água consumida em Laodiceia, ela chegava por meio de aquedutos. A gente conhece um pouco de aqueduto, algum pessoal que conhece, por exemplo, a Vale, a Samarco aqui em Guarapari, tem um aqueduto grande, né, que vem de Belo Horizonte até aqui em Anchieta, trazendo minério. Então vem a água misturada com minério e chega ali no porto. Pois a água vinha dessa forma, de uma cidade até chegar em Laodiceia. E nesse processo a água acabava chegando morna na cidade. Era um grande centro bancário, era um grande centro comercial. Existia em Laodiceia uma próspera indústria de tecidos, e eles tinham um tecido diferente que existia, parece que somente ali, de uma lã aveludada, de cor violeta, escuro. Ela era extraída daquelas que eram chamadas de ovelhas negras. E então eles faziam um tecido bastante bonito, e essa indústria se tornava um orgulho da cidade por conta do tipo de roupa que era fabricado naquela cidade. Além disso, você tinha em Laodiceia um importante centro médico. Ali havia uma escola de medicina, muitos médicos famosos da época, e eles produziam alguns ungüentos para a cura de doenças, tanto dos ouvidos quanto dos olhos. E eles se orgulhavam também de toda essa prosperidade, toda a sua medicina, tendo os seus colírios exportados para todo o império, para a cura da visão. Lá no ano 60 depois de Cristo, houve um terremoto que destruiu a cidade de Laodiceia. E a cidade era tão rica que rejeitou a ajuda do império para a reconstrução. Eles mesmos reconstruíram a cidade. Então esta é a cidade, a grande cidade, onde está plantada a igreja de Laodiceia. Tal como era próspera a cidade de Laodiceia, a igreja também era. A igreja era composta de pessoas bem-sucedidas que viviam nesta cidade. E com base nisso, você então olha para aquilo que Jesus está dizendo aí no texto. A carta começa com a afirmação dos atributos ou das qualidades do Senhor Jesus Cristo. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Alguns dos títulos que aparecem aqui na última das cartas são descritos lá no
na dedicatória que você vê a todas as igrejas. Jesus está deixando bem claro aqui que quem está dirigindo as palavras à igreja não é um qualquer, é alguém que sabe todas as coisas, porque existe desde sempre. Ele sempre existiu e todas as coisas estão patentes diante dele. Quando você ouve alguém falar alguma coisa ao seu respeito, você quer saber se a pessoa tem provas. Você quer saber se a pessoa tem como provar aquilo que está dizendo, e de antemão Jesus está dizendo: aqui fala aquele que sabe de tudo. O que eu vou dizer é porque eu tenho plena certeza. Então, no versículo de número 17, você tem assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Na primeira parte do versículo 17, Jesus afirma que a igreja tinha uma visão acerca de si mesma, tinha uma autovisão. Como que a igreja se via? Eu sou rica, eu sou abastada, eu não preciso de nada. Como consequência de estar nesta cidade próspera, a igreja também era bastante próspera. A igreja entendia que aquilo que eles tinham de possessão material era suficiente para eles estarem bem tranquilos, a ponto de dizer: nós não precisamos de coisa alguma. Mas havia outra característica nessa igreja. Nesse tempo, nós sabemos que havia estabelecido ali no império o culto ao imperador, e muitos tinham que se prostrar diante do imperador. As igrejas eram convocadas a fazer isso, e quando as igrejas se recusavam a participar do culto ao imperador, elas eram muitas vezes espoliadas, elas tinham seus bens confiscados. Uma das igrejas vai ouvir exatamente isso do Senhor Jesus Cristo: conheço a tua pobreza. A pobreza era possivelmente por conta disso, do império ter ido lá e tirado todos os bens da igreja. Mas Jesus diz assim: mas vocês são ricos, a despeito da pobreza. Em Laodiceia não havia pobreza, porque a igreja participava do culto ao imperador. A igreja ia lá nas festividades, se dobrava diante do imperador, e por isso seus bens continuavam com eles. E é por isso que Jesus começa no versículo 17 a mostrar o estado de mornidão espiritual dessa igreja. Veja lá no versículo, no restante do versículo 17: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Mas volte um pouquinho mais. Eu pulei o verso 15, e alguns podem ter estranhado. Você vai, por que pulou o versículo 15? Logo depois de Jesus dizer: eu sou a testemunha fiel, Jesus foi categórico e disse para a igreja assim: eu conheço as tuas obras, eu sei que vocês não são nem frios e nem quentes. Quem dera fosses frio ou quente. Por que Jesus está dizendo isso? E mais, no verso 16 ele diz: assim, porque és morno, e nem és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E então ele vem naquele versículo que eu já expliquei: vocês dizem de vocês que vocês estão numa condição muito boa. Eu digo que a condição de vocês é de alguém infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu falo conhecendo as obras de vocês. Eu falo sabendo que vocês não são nem quentes nem frios. A ideia aqui é que a igreja não se decidia. Quente e frio
são dois estados bem específicos. O estado de mornidão é a mistura disso. Você não está nem de um lado e nem do outro. E por que Cristo está dizendo isso? Porque ao mesmo tempo em que a igreja cultuava ao Senhor, se dobrava diante do imperador. O que Jesus está dizendo é essa condição de vocês é terrível, porque vocês não se decidem. Vocês estão, nas palavras do Antigo Testamento, servindo ou cocheando entre dois deuses. Não foi essa a acusação de Elias ao povo? Até quando vocês irão cochear entre dois deuses? Se o Senhor é Deus, sigam o Senhor. Se Baal é Deus, sigam a Baal. Mas o povo lá no Antigo Testamento ficava nessa manquejando entre um Deus e outro. Era a condição de Laodiceia. Mas a imagem aqui não é de alguém que está manquejando. É de alguém que não é nem quente e nem frio. Sendo que o próprio Senhor Jesus Cristo no seu ministério havia dito: ninguém pode servir a dois senhores. Não dá certo isso, porque você vai aborrecer a um ou outro. E a igreja, na ânsia de manter os seus bens, de não ser perseguida, fazia então vistas grossas e se dobrava diante do imperador. Estava sendo mal vista pelo verdadeiro Senhor da igreja. É por isso que Jesus disse: antes vocês fossem embora de vez, ou se decidissem de vez pela fidelidade. Mas o estado que vocês estão, eu estou a ponto de vomitar da boca. Já colocou água morna na boca? Já tomou água morna? É isso que acontece quando você toma água morna. E o pessoal da cidade sabia muito bem o que era isso. Lembra que a água chegava assim na cidade. Jesus está usando uma figura que era bem conhecida daqueles irmãos. Quando eles tomavam água, vinha a ânsia, e Jesus está dizendo: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. O problema desta igreja era querer ficar bem com o Senhor e ficar bem com este mundo. O problema desta igreja era tentar acumular tesouros na terra em vez de tesouros no céu. Era confiar na sua riqueza, na sua condição, sendo que lá no Salmo 62 você tem uma exortação clara: não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Mas Laodiceia fazia exatamente isso, e por causa disso estava numa condição terrível diante do seu Senhor. Jesus está denunciando o pecado da igreja. Jesus está denunciando a falta de firmeza. A igreja não se agarrava aos padrões da Escritura. Ela ficava então cocheando e escolhendo algumas coisas desse mundo para abraçar. E é por isso que nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado com a forma como nós lidamos nesse mundo. No cristianismo não há espaço para você ficar flertando com pensamentos diferentes daquele que é estabelecido na Escritura. Isso é o equivalente a servir a dois deuses. Eu tenho batido e frisado bastante essa questão da forma de ver o mundo, da nossa cosmovisão. Cristãos precisam ter uma forma correta de enxergar todas as coisas, e isso só se dá pela Escritura. Mas quando os crentes deixam a suficiência da Escritura, eles não têm condições de julgar nada que este mundo ofereça, e começam a se enamorar de tudo isso. Essa não é uma condição boa. Essa é a condição que Jesus está dizendo: eu estou a ponto de vomitar da boca. Quando você então vai no verso 18, você tem assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres,
vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Depois de uma dura repreensão, Jesus começa a tratar com essa igreja, e a linguagem é uma linguagem de ironia. Por que é uma linguagem de ironia? Primeiro, porque Jesus já se apresentou como aquele que é o soberano. Soberanos não aconselham, soberanos ordenam. Como dizia minha mãe, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Soberanos não precisam dar explicações. Deus é um bom soberano, porque Ele, sem precisar e sem necessitar, mostra ao seu povo as razões para obedecê-lo. Mas Ele não precisa. Ele poderia muito bem ordenar, mas a linguagem aqui é: aconselho-te que de mim compres. E então você pega a segunda parte da ironia, porque no versículo anterior, Jesus disse: vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos, nus. Comprem de mim. Como? Como é que alguém miserável compra alguma coisa? Como é que alguém pobre consegue adquirir? E veja o que ele está oferecendo para que seja comprado: ouro refinado pelo fogo, ouro puro, vestiduras brancas para te vestires. Vocês estão nus. Lembra que a cidade se orgulhava das suas roupas? Apesar de terem acesso às melhores roupas, estavam pelados, nus diante de Deus. Sabe por quê? Porque é isso que o pecado faz. Eu não sei se você já notou isso. Quando Deus criou o homem, estavam nus, o homem e a mulher. Eles andavam pelados, não havia vergonha, não havia nenhum problema. E então eles tomaram do fruto, eles desobedeceram a Deus. E o primeiro resultado, a primeira consequência disso, o texto diz: olharam um para o outro e ficaram envergonhados, porque eles estavam nus. O pecado traz vergonha. Vergonha primeiro diante de Deus, vergonha também diante do seu semelhante. Qual que é a solução para o pecado? Arrependimento, confissão. Mas eles não fazem isso. Eles tentam resolver o problema do pecado. Sabe como? Eles vão fazer roupas. Eles vão coser folhas e vão fazer roupas. Eles se cobrem. E a partir do momento em que eles se cobrem, e eles cobrem apenas aquilo que estava trazendo vergonha, eles não cobrem o corpo todo. Eles cobrem aquilo que estava trazendo vergonha. Eles ficam tranquilos. Essa tranquilidade durou, sabe até quando? Até eles ouvirem a voz de Deus na viração do dia. Porque quando eles ouviram a voz de Deus, eles correram para se esconder. E Deus perguntou: Adão, onde é que você está? Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu me escondi. Ele não já tinha coberto o seu corpo? Tanto tinha coberto que havia acabado a vergonha. Ele não tinha mais vergonha da mulher, a mulher não tinha mais vergonha dele. Mas ainda que vestidos um diante do outro, diante de Deus, eles continuavam na mesma situação, nus. É por isso que esta igreja, que vive num local onde eles têm acesso a roupas muito boas, é dita: vocês estão nus, comprem de mim. E o tipo de roupa que Jesus oferece são vestiduras brancas, para cobrirem a vergonha da sua nudez. Porque foi isso que Cristo fez na cruz.
Jesus vestiu o pecador. Jesus deu ao homem que estava nu por causa dos seus pecados vestiduras brancas. Você vai ver isso no livro de Apocalipse o tempo todo. Mas esse tipo de veste não está acessível ao homem que é miserável e pobre, e ainda assim o Senhor diz: venha e compra de mim. Venha e compre de mim colírio. Eles tinham os melhores colírios, eles podiam tratar dos problemas de vista, mas a visão espiritual não voltaria com os colírios que eram oferecidos na cidade, não voltaria com os melhores colírios da melhor medicina. Esse colírio que unge o olho para que você veja corretamente é oferecido somente por Jesus Cristo. É interessante quando você olha para aquele homem cego. O homem já está cego, ele não enxerga nada. Então Jesus chama um homem cego que não vê nada e coloca lodo no olho do homem. Piorou a situação. Então ele fala: vai lá e se lave. E o homem depois passa a ver claramente. É Jesus quem restaura a visão. Mas essa igreja que achava que se bastava diz: compre de mim, miseráveis, pobres, comprem de mim. Por que Jesus está falando assim? Nós lemos um texto aqui na liturgia, onde o Senhor faz algo semelhante com Israel, lá no Antigo Testamento, Isaías 55, onde o Senhor estabelece a condição e depois mostra a solução. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, colocou a situação do povo, vocês não têm dinheiro, vocês não têm como comprar o que eu estou oferecendo, vinde, comprai e comei. Sabe como? Sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Sabe o nome disso? Graça. Graça. O que Jesus está mostrando para Laodiceia é que a maior riqueza que o homem tem acesso não pode ser adquirida pelos seus esforços, é dada de graça para todo aquele que se rende ao Senhor Jesus Cristo. Por isso a posição daqueles irmãos era tão complicada, porque na ânsia de não perder as suas posses, eles estavam deixando aquele que é o dono de toda a riqueza, e estavam a ponto de ser vomitados por esse que é o dono de toda a riqueza. Então Jesus os convoca graciosamente ao arrependimento. Como é que você sabe que Jesus está convocando os homens ao arrependimento? Porque no verso 19 ele diz isso: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É como se Jesus estivesse dizendo: eu sei que as palavras que eu estou dizendo são bastante duras, eu sei que aquilo que eu estou dizendo a vocês não é bom de se ouvir, eu sei que isso é uma repreensão, eu sei que eu estou sendo duro, mas eu sou assim porque eu amo vocês, e eu repreendo e eu disciplino a todos quantos eu amo. O texto que está sendo ecoado aqui é o texto de Provérbios 3:12. O Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Texto esse que vai ser usado também pelo autor aos Hebreus, quando fala para a igreja: na sua luta contra o pecado, vocês não têm resistido até o sangue, e vocês estão esquecendo da exortação. Então ele cita Provérbios.
Filho meu, não deixes a disciplina do Senhor, não desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor disciplina todos a quanto ama, e exorta todo aquele a quem ele quer bem, ou a todos aqueles que ele açoita. E então o Hebreus diz, é para disciplina que perseverais. Deus trata vocês como filhos. Sempre que a igreja se desvia para outros caminhos, ela ouvirá a repreensão do Senhor. A situação da igreja era tão grave, que no versículo 20, Jesus diz assim, eu estou à porta, ou eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aqui você tem um texto bastante torcido, né? Que geralmente você ouve esse texto como se Jesus estivesse convocando homens ímpios a se renderem a ele, naquela imagem mais terrível que tem, e alguns ainda tentam ilustrar dizendo, olha, o seu coração tem uma porta que só tem fechadura por dentro, só você pode abrir essa porta, e Jesus está ali do lado de fora, dê um lugarzinho para Jesus. Não, não é esse Jesus que está aqui. Na verdade a figura é usada não para falar de Jesus tentando converter um pecador, porque quando Jesus quer converter um pecador, ele faz aquilo que está descrito lá em Atos, certo? Lídia foi até a beira do rio lá para ver as mulheres, e o texto diz assim, e o Senhor lhe abriu o coração para que ela cresce. É simples. Quem abre o coração para que haja fé é Cristo. Nicodemos ouviu a mesma coisa. É necessário nascer do alto. Isso é milagre. Só Deus pode fazer. O pecador não tem condições de fazer. Mas Jesus não está falando aqui com ímpios. Jesus está falando com um povo que já foi liberto e que está excluindo o Senhor da sua vida. Crentes que estão vivendo de forma incoerente, porque não estão abrindo os seus olhos para aquilo que a Escritura diz. E por conta disso, a comunhão com o Senhor está sendo abalada. A ideia aqui é exatamente de alguém que está à porta querendo entrar numa casa para participar de uma refeição em conjunto. Abra a porta, nós vamos cear juntos. Mas ele está falando a crentes, que a despeito de terem sido libertos, estão se prendendo novamente a um jugo de escravidão, que mesmo tendo condições de enxergar corretamente, estão cegos. E há muitos assim, cegos, porque adotam um modo de pensar desse mundo, abordam a vida na perspectiva de filosofias humanas. Esses dias eu estava comentando, me fizeram a pergunta se crente, você acha que crente pode ser de esquerda? Eu ri, assim, eu acho que pode. Crente pode ser de esquerda, crente pode ser arminiano, crente pode ser pentecostal. Ele só é incoerente. Ele ainda não entendeu o Evangelho. Ele não entendeu que para abraçar alguns tipos de pauta, ele precisa rejeitar o que o Senhor dele diz. Mas a salvação não vai se dar por aquilo que você vai abraçar de fé. A salvação é por Cristo. Isso é importante de ser dito, porque há muitas pessoas incoerentes na sua crença, na forma de entender o mundo. E do outro lado, há muitos que estão taxando como não crentes pessoas que têm pensado de forma incoerente e associando a salvação à escolha política. Nós cremos que a salvação é por causa da eleição, mas é a eleição da graça eterna que aconteceu antes da fundação do mundo. Não é a eleição presidencial, nem de governo do estado, nem da prefeitura. É por isso que você pode entender que há de fato pessoas que são crentes,
que vivem de forma equivocada, que precisam ter os seus olhos abertos, que precisam olhar mais para a Escritura, a fim de julgar tudo que ouvem. E isso não é só no espectro de esquerda, viu? É no espectro de direita também. Porque você não tem na Escritura, serás de direita. É por isso que você olha para a direita, para a esquerda, para o centro, para as filosofias, coloca os seus óculos e rejeita tudo o que está contra a Escritura. É assim que nós fazemos. Mas não taxe pessoas de não crentes, não por isso. Porque Jesus está escrevendo a uma igreja que se dobra diante do imperador, a uma igreja que ele está dizendo: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, e estou dizendo: eu amo vocês. Arrependam-se. Tome de mim um colírio para ver direito. Eu tenho uma roupa que veste muito melhor do que essas, porque apesar de vocês serem ricos, vocês estão vivendo como mendigos. E é bom que a igreja ouça a voz do seu Senhor, do seu soberano. É por isso que ele está dizendo: eu quero ter comunhão com vocês. Abram a porta e eu entrarei. E então ele diz ao vencedor: dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Para aqueles que estão em Cristo, a vitória está garantida. Você não precisa negociar com esse mundo. Laodiceia não precisava negociar e transigir com o imperador, porque o verdadeiro rei já os havia acolhido. Quem perseverar estará comigo. Como que isso pode se aplicar um pouco mais conosco? Nessa carta você aprende a respeito da onisciência de Cristo. No verso 15 ele está dizendo: eu sou a testemunha verdadeira. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece as suas intenções. O Senhor sabe aquilo que você irá falar antes mesmo de você dizer uma palavra. O Senhor sabe o quanto os desejos do seu coração influenciam as suas escolhas, e o quanto a insatisfação com Ele leva você a tomar outros caminhos. Todas as coisas estão patentes diante da testemunha fiel. É por isso que quando você é confrontado com a Escritura, você não pode ter dúvidas de que aquele que fala a você, o Senhor da igreja, conhece a sua vida. E esse Senhor é gracioso. Ele está dizendo que você pode ter acesso àquilo que não pode ser comprado por dinheiro desse mundo, mas que foi comprado pelo precioso sangue dele. Agora é oferecido pela graça, mediante a fé. Ele te convida graciosamente ao arrependimento, dizendo que irá corrigir a sua vida todas as vezes que você se desviar. Todas as vezes. E a forma como o Senhor nos corrige está na Escritura. É triste perceber que os crentes não conhecem a Escritura. O sistema de doutrinas que está na Escritura, a coerência da Escritura. E é por causa disso que muitas vezes são enganados. Você aprende aqui a respeito de um convite gracioso para a comunhão, porque há crentes que, a despeito de serem salvos pelo Senhor, estão vivendo como não crentes, estão vivendo como aqueles que não têm comunhão com Cristo. É por isso que, como aqueles que não têm comunhão com Cristo, estão sem esperança, estão tristes, estão angustiados, estão desesperados, achando que a vida deles depende das coisas desse mundo. E apesar destas coisas do mundo influenciarem toda a nossa rotina, prejudicarem, abalarem muito a nossa vida, a vida não depende disso. Depende de estar em Jesus Cristo, que promete
que aqueles que estão com Ele irão triunfar. Apesar de toda a situação vivida pela igreja, Cristo está dizendo que dá vitória àqueles que estão com Ele. A exortação final cabe para nós. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor abra bem os nossos ouvidos. Que o Senhor unja os nossos olhos com um colírio para que vejamos bem. Que o Senhor encha o coração da igreja com a Escritura, para que a Escritura não seja enredada por filosofias, por pensamentos, por promessas humanas, mas que esteja amparada no seu Senhor e Salvador, caminhando em vitória até o dia final.